Olá, você que está aí me assistindo, que parou para me assistir, seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui em quarentena, né, aqui na Noruega, em Oslo, e não podia deixar de gravar esse vídeo esclarecendo sobre o ponto de vista astrológico tudo isso que está acontecendo no nosso planeta em relação a essa doença, o coronavírus. Então vamos lá? Então vamos entender essa história toda sob o ponto de vista astrológico, sob o prisma, a visão, a lente astrológica, o que vem acontecendo no nosso planeta e que tipo de energias estão sendo movimentadas, porque nada nesse universo, nessa dimensão, acontece aleatoriamente. Por um acaso, isso não existe. Tudo tem um propósito, tudo tem um significado, e o papel da astrologia é procurar, através dos simbolismos, os arquétipos e significados, encontrar ali as raízes para que a gente possa entender melhor a origem e o propósito de tudo que acontece em nossas vidas. Desde as pequenas coisas individuais, como as grandes movimentos coletivos. E eu já vinha falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, atravessando já faz um bom tempo. Eu já comecei a falar sobre esses aspectos que a humanidade precisaria viver lá em 2017, quando eu até publiquei um vídeo, eu vou deixar aí na minha playlist, quando eu falo da entrada de Saturno em Capricórnio em dezembro, final de dezembro de 2017. E a partir dali, outros foram se reunindo, foram se juntando, além do Plutão, que já estava em Capricórnio desde 2008, quando se instalou a crise mundial. Por último, agora, em dezembro de 2019, entrou Júpiter, que se encontra em Capricórnio ainda. Só sairá no início do ano de 2021. E por último, agora, entrou o planeta Marte. Exatamente hoje, no dia 17 de março de 2020, esses 4 planetas estão reunidos no signo de Capricórnio, fazendo uma conjunção. E isso é um momento que reúne energias muito poderosas. Então, esse processo, principalmente de Saturno e Plutão no mesmo signo, fazendo conjunção, é um processo cíclico, que ele ocorre assim cerca de 30 a 40 anos. O último que ocorreu foi em 1982, foi em Libra. E ali o que a gente assistiu? A crise mundial do petróleo. Então, assim, nós percebemos através nas várias etapas em que a conjunção desses dois planetas ocorrem, algo significativo vem para o nosso planeta e marca a nossa sociedade. De alguma maneira, é um veículo transformador dos antigos valores, daquilo que já está rígido, obsoleto, que já não é mais necessário. Então, certas estruturas vão falir, vão desmoronar, vão cair para que a gente possa reconstruir algo mais significativo no ciclo que vem a seguir. Então esse é um período onde esses dois planetas fazem conjunção, chegando ao seu clímax num ano, que é agora 2020, no início de 2020. Ele é um detonador psíquico muito importante, né? E que isso vai e vem trazendo, principalmente no início desse ano, grandes transformações a nível coletivo, porque Plutão, principalmente, é o planeta que rege todo o inconsciente coletivo e todo um processo amplo do planeta como, vamos dizer, a grande humanidade, não apenas individualmente, né? Então, assim, essa grande conjunção Plutão-Saturno ficou mais clara, evidente, né, ao longo do ano de 2019, mas ficou mais no seu pico no início agora de janeiro de 2020. Já vinha desde 2019 se aproximando, mas em janeiro, a 23 graus de Capricórnio, os dois se reuniram. Então, assim, nesse período e a partir daí, é como se ligasse um plug, né, um interruptor, onde aspectos e efeitos mais expressivos vão se manifestar, sem dúvida nenhuma. Vinha se preparando esse cenário, vinha
se arquitetando toda essa paisagem astrológica com todo o seu significado e força, já desde 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio. Então, é um momento único, né? Que muito especial e que a gente tem que aproveitar o melhor, porque assim, é um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. É um marco, principalmente para tudo que está ligado às estruturas de poder, porque o que acontece? O Capricórnio, que é o signo onde isso ocorre, ele rege os pilares da sociedade: economia política, saúde e também instituições religiosas. Então, são coisas muito poderosas, muito grandiosas, é o que sustenta a nossa sociedade. Então, ele mexe com o poder, as estruturas das instituições, os regimes de governo, né? Então, são dois titãs, são realmente dois planetas com uma poderosa energia que vem quebrar as velhas estruturas, os velhos paradigmas. Nas questões políticas, você vê, a gente vem vivendo nesses últimos anos, né? Desde 2008, um quebra-quebra na política, isso se acentuou a partir de 2017, e agora mais do que nunca estamos vendo aí, né, principalmente nas grandes potências como os Estados Unidos, e por aí vai, as relações humanas, as relações internacionais, as questões ambientais, né? Porque Capricórnio é o signo da Terra. Então, tudo que está sendo mal explorado, mal utilizado, não está havendo um sentido ecológico, vai passar também por uma revisão. Então, assim, como eu falei, lá em 1982 ocorreu essa conjunção no signo de Libra. E ele passou por três picos importantes, que a gente chama o ciclo entre a conjunção de Saturno e Plutão num signo e a próxima conjunção dele no outro signo. Houve uma quadratura em 93, houve também uma oposição em 2001 e outra quadratura em 2010. Então, esses 3 anos foram importantes dentro desse cenário, dessa dança desses dois astros, Plutão e Saturno. Então, assim, é um período que vai, então, de 82 até 2019 e que está prestes a terminar, agora em 2020. Então, a conjunção de 2020, entre 22 e 23 graus de Capricórnio, aproximadamente, ele inicia um ciclo que vai terminar somente lá no início da década de 50 desse nosso século 21. E aí vai ocorrer essa conjunção, que está agora ocorrendo em Capricórnio, vai ocorrer em Peixes. É um sistema, é uma cronologia que esses planetas fazem e que estão ali como desencadeadores de processos evolutivos para toda a humanidade. Só que em cada um desses ciclos ele vai trabalhar coisas diferentes. Você vê, agora está no signo da Terra, antes esteve no signo do ar, e o próximo será o signo das águas, Peixes. Então, em cada um, ele vai trabalhar com forças próprias, únicas, que são definidas por aquele signo. Então, assim, existem algumas palavras-chave ligadas a esses dois planetas, Saturno e Plutão. Entre elas, nós temos a perda, a força de pressão, o medo do futuro, o medo do fracasso, tá? Da escuridão, da negatividade, do esconder, de enterrar a cabeça na areia, da crise, da retração, da restrição. Olha, o que a gente não está vivendo agora com esse coronavírus? Toda uma retração, toda uma restrição, toda uma retirada, toda uma recessão, processos depressivos que estão realmente vindo à tona através de situações psicológicas que as pessoas estão vivendo numa sociedade bastante doentia. Então, é o momento de cavar mais fundo, de um trabalho árduo, de enfrentar os seus demônios, de conscientização e transformação, de encontrar o caminho através da alma e não pelo externo. Como eu venho sempre falando em todos os meus vídeos, eu coloco isso porque eu sei que essa é a tônica desse momento. Não adianta a gente querer fugir dessa regra, porque é ela que vai nos sustentar, é a âncora que nos mantém ali, né, o leme firme nessas tempestades oceânicas da vida, dos grandes maremotos e tempestades da vida, que vem ali para nos ensinar valores que nós estávamos desconsiderando e esquecidos, e despertar para forças que desconhecíamos. Então eu venho falando isso em todos os meus vídeos, no meu canal, seja de autoajuda, seja de astrologia, esse é o tema central. Conscientização e transformação. Encontrar
o caminho através da alma, do se conhecer, de assumir a responsabilidade e também de saber pedir ajuda, de perdoar e se perdoar. Então, assim, o Saturno, ele rege os ossos e toda a parte estrutural do nosso corpo, os alicerces, as muralhas, os chefes, os patrões, a hierarquia do poder. Ele também é o senhor do karma. E também ele traz aquela coisa, eu plantei e vou colher, a colheita que vem com o tempo. Então, tudo que a gente vem plantando, quando ele entrou em Capricórnio, em dezembro de 2017, a gente começou a plantar, a colher. Todo um ciclo de colheita que a gente está vendo, de causa e efeito, lei do karma. Né? A gente faz e tem que isso gera uma consequência. Né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, essa colheita, né, é importante nesse processo do Senhor do Karma, que no caso aí o Saturno traz. E o Plutão é o Senhor do submundo, das regiões obscuras da alma e também do planeta. Então, rege as forças de transformação, de aniquilação do que está doentio, do que precisa ser curado. Então, traz à tona os problemas para que se possa curá-los, resolvê-los. Né? Não é para se ter medo, nem se desesperar. É aprender a se curar através do confronto com aquilo que a gente estava escondendo ou deixando de lado, que já estava doentia. A nossa sociedade está doente. E é preciso uma doença como essa vir para que a sociedade acorde para uma cura do coletivo, da alma coletiva, e não apenas do individual. Mas isso deve ser feito a nível individual, unindo essas pecinhas, né? Então, assim, é o senhor dessas forças transformadoras. Então, quando esses dois planetas se reúnem, fazem essa tal conjunção, há todo um processo de destruição e de conflito nas estruturas rígidas, que elas já não são mais necessárias, são desnecessárias e elas precisam desmoronar de alguma forma. Então, assim, não vai ser mais possível a gente assim, continuar funcionando do mesmo jeito, dentro dos velhos padrões. É o momento de fugir totalmente da zona de conforto. Isso sem falar também já na presença de Urano, que entrou no signo de Touro. Inclusive, eu tenho um vídeo, né, no meu canal que eu falo especificamente sobre o ingresso desse Urano em Touro, né, dentro desse período que a gente vem vivendo. Então, isso tem sido uma temática muito recorrente, muito forte, muito intensa. Tipo assim, tá gritando, tá num letreiro luminoso mostrando, gente, olha, é o momento de sair de si mesmo, olhar em volta e ver o coletivo e sair da sua zona de conforto. Não, você não está mais separado. Você faz parte de um todo. E o que você faz aqui repercute lá do outro lado. E essa doença do coronavírus veio justamente trazer ainda mais impactante essa ideia de que a gente não está sozinho. O que você faz aqui, e isso deve não só servir para isso, porque isso vai passar, né? A gente vai superar essa fase, como tudo. Já tiveram outras, a gente superou. Mas tem que ficar essa lição na consciência do coletivo e do individual, que isso sirva como uma lição para outras coisas, que a gente não pode esquecer, que a gente não pode continuar sendo egoísta e viver só dentro do nosso mundo e dentro daquele espaço restrito, achando que é só aquilo, porque não vai. Toda vez que tentarmos fazer isso em termos individuais e coletivos, não vai dar certo, porque aí os planetas que estão se alinhando cada vez mais, de uns tempos para cá, é para quebrar com qualquer tipo de tendência a se manter fixo nesses velhos padrões. E não vai ter jeito. Querendo ou não, a humanidade vai ter que trabalhar isso, seja pelo amor, quem escolher, ou pela dor. Então, assim, chegamos a uma exaustão realmente de várias coisas, né? Que segue fora de um padrão, vamos dizer assim, sustentável, responsável, competente, que seja coerente. Então, tudo que não está dentro desse padrão vai ruir, mais cedo ou mais tarde. Então, Saturno é austeridade, ele reduz desperdícios, ele procura aproveitar e otimizar os recursos, investir em reaproveitamento, em reciclagem. Então, tudo isso também está interligado. Então, essa combinação não sugere, de forma alguma, abundância, muito pelo contrário, economia, restrição, cuidado, zelo. Muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades financeiras e materiais, e também a nível emocional. Então, não está uma abundância nesse momento, justamente para que as pessoas
procure aproveitar o mínimo que eles têm, dar a eles o melhor significado e valor possível. Então, assim, são alinhamentos, são aspectos astrológicos que vêm realmente para nos chamar a atenção, nos despertar, nem que seja numa sacudida, num puxão de tapete, para que a gente reveja os nossos valores. E precisa vários, um vir atrás do outro, numa sequência como tem sido já há algum tempo, para que não haja tempo da. É igual aquele despertador. Você põe na soneca. Acordar às 6 horas da manhã. Aí você põe 6 e 5, 6 e 2, 6 e 4, 6 e 6, 6 e 7. Ele vai. A sonequinha, ele vai, né, para você, mesmo não querendo acordar, ainda está muito dorminhoco, muito sonolento, com preguiça de acordar, de levantar. Ah, não, isso dá muito trabalho. Ah, eu não sei se eu quero fazer isso. Ah, eu não sei se eu consigo. Ah, eu não sei. Entendeu? E aí vem a sonequinha, vem um atrás do outro. Pá, acorda, acorda, faz o que tem que ser feito, não espera, não deixa para a última hora, que aí vai ser pior. Você vai se enroscar ainda mais nessas tramas negativas que fazem com que o nosso progresso, a nossa evolução venha cada vez mais forte. E a gente tem que trabalhar a favor do progresso e da evolução, e não ao contrário disso. Então, assim, esse fechamento de barreiras, de defesa e controle, que é uma característica da nossa sociedade, que ultimamente vem ficando muito claro, principalmente lá, né, do pessoal que está vindo da Síria, tentando entrar na Europa, isso vai ter que quebrar. Esse aspecto também está trabalhando, não só essa coisa do coronavírus, mas as questões humanas, de que todos somos um, de que não é para fechar as barreiras. Você vê, todos os países fecharam as barreiras agora por causa da doença. Elas até uma medida de controle. Mas o que, que a gente vai aprender depois disso? O que, que a gente tem que estar aberto? O que, que a gente tem que estar receptivo? Então, assim, esse encontro desses dois planetas ocorreu no pós-guerra. Olha que interessante. Além de 82, mais lá atrás, entre os anos de 46 e 48. Pós-guerra. Inclusive aqui na Noruega, a primeira-ministra veio falar que nunca em nenhum ocorreu o que está ocorrendo agora em tempos de paz. Só ocorreu todo esse esquema, né, de cuidados, de atenção, de proibição depois, na Segunda Guerra Mundial. Então a gente está vivendo uma guerra invisível, né? Não é uma bomba atômica estourando, como muitos pensavam que ia ser. É uma guerra bacteriológica, uma guerra virótica, uma guerra de coisas invisíveis e que destrói o ser humano, mesmo às vezes aquele mais forte, e que não tem barreiras, vai pelo ar. Né? A gente já está entrando na era de aquário, é o ar, o elemento ar. Então não está mais restrito a um lugar, se espalha pelo mundo todo, porque o mundo todo está conectado, as pessoas estão viajando mais do que nunca, não existe mais essas fronteiras como existia no passado. A própria tecnologia está auxiliando as pessoas a romper, né? Então, quando houve esse grande esforço do pós-guerra para a reconstrução dos países, como aqui, por exemplo, que foram devastados pela guerra, além também de uma consolidação de uma linha dura de governo, né, para preservar e manter e crescer. Então, assim, coletivamente, houve restrições da liberdade, né, por causa, às vezes, de um sentimento de ameaça que esses aspectos geram. É tudo que a gente está sentindo, né? Seja devido a fatores reais ou até imaginários, que a gente se sente ameaçado, às vezes, por questões imaginárias, ou então o exagero que fazemos dela. Mas não quer dizer que a gente não tem que prestar atenção nas medidas que precisam ser feitas, né? Então, esse recrudescimento, esse engrossamento, né, que eu poderia se dizer, se evidencia justamente nesse período onde esses dois planetas se reúnem. Isso a gente tem visto através das décadas, né? Como as datas aqui podem confirmar. Mostrando algo precisa ser transformado, transmutado, morrer para renascer, destruir para reconstruir. Essa é a linguagem do Plutão, que está transitando nesse signo e que ficou ainda mais forte com a entrada de Saturno e agora com Júpiter e com Marte. Então, assim, está gritando: olha, gente, destruir, transformar, reformar para algo novo. Né? Então, assim, e isso é uma coisa que a gente não pode simplesmente se alienar, esquecer. Vai estar batendo nessa mesma tecla. Sempre, sempre vai estar voltando. Então, a gente pode fazer algumas coisas para melhorar tudo isso, perceber o que não funciona mais. Isso é uma oportunidade incrível, única, de encerrar o que não tem mais sentido na sua vida.
trabalhar para isso, fazer isso bem, consciente, e não apenas chutar o pau da barraca, mas fazer de forma organizada, disciplinada, consciente e responsável. Porque isso está dentro do Capricórnio, e Capricórnio trabalha assim. Então, estarmos cientes de questões inacabadas ou não resolvidas, vêm todas pipocando desde dezembro de 2017, coisa que a gente pensou que já estava lá, que estava esquecido, estava tampado lá, né? Só com a peneira, botou panos quentes em cima, tiraram tudo e veio à tona. Agora você tem que resolver isso. Se deixou de lado, tem que resolver. Vamos ajustar os negócios aqui, vamos ter um desfecho, vamos procurar diagnósticos, estratégias novas, processos de cura. Por isso tantas doenças vindo à tona, não só esse, mas tantos outros, né? Então, assim, em torno desses cenários e de toda essa perspectiva, é um tempo de reconstruir estruturas, de buscar soluções, de eliminar aquilo que prejudica o nosso crescimento e a nossa evolução, sem dúvida nenhuma. E para tudo isso, né, vem em auxílio esse aspecto do Saturno, principalmente, durante todo o ano de 2019, agora em 2020, ele segue nessa lapidação, porque, veja bem, o Capricórnio é a cabra montanhesa, eu falo isso inclusive no vídeo, nas previsões de 2020, né? Onde eu já coloco a questão, né, dessa conjunção de Saturno e Plutão e por aí vai. Então, a gente está como alpinistas, subindo para enxergar, ter uma perspectiva melhor e maior, mais abrangente do topo da montanha. Sair desse vale sombrio do egoísmo e da limitação humana e escalar essa montanha da consciência, da autorresponsabilidade, do entendimento das verdades universais e superiores, para que de lá a gente possa ter a perspectiva necessária para que as reformas sejam feitas, não só a nível individual, mas a nível coletivo. Então, quis deixar aqui a minha mensagem. Muito do que eu falei aqui, eu peguei muitas dessas informações de uma publicação que um astrólogo que eu admiro e que é um ótimo profissional, que é o Marcelo Dalla, né, no blog dele, e quis passar para vocês com a minha interpretação, porque é uma coisa que todos nós, na realidade, astrólogos que estamos assim trabalhando para realmente transmitir a verdade maior, estamos alinhados, né? Então cada um vai ver um ângulo diferente, juntos, reunidos, somado nas experiências, nas vivências que adquirimos ao longo da jornada e do trabalho, de levar você que está me ouvindo para que você compreenda que as coisas vão muito mais além e elas são muito mais interessantes e significativas do que simplesmente acontecendo por mero acaso. Que não há nenhuma desordem nisso, não há nenhuma injustiça, né? Muito pelo contrário, há uma sincronicidade, há uma ordem, há um propósito maior por trás disso tudo, tá bom? Vos deixo na luz, vos deixo na paz, até que possamos nos encontrar novamente. E que a força maior nos ilumine, nos proteja e nos oriente nesses momentos onde as tempestades assolam o nosso planeta, para que haja uma higienização, para que haja um despertar coletivo das mentes que estavam adormecidas. Namastê.